A paz do Senhor Jesus Cristo ao amado irmão Edenilson, do perfil Arena Católica. Deus abençoe. Estarei aqui então respondendo as perguntas, os questionamentos do irmão de um dos vídeos, um dos reels do irmão que quer saber por que nós fundamos uma igreja, entre aspas, por que nós fundamos um ministério, já que outras igrejas existiam, entre aspas, igrejas entre aspas, porque nós formamos uma nova igreja, ou novas igrejas são formadas, entre aspas, a igreja, a cada novo dia. Por quê? Quero ressaltar que a resposta é muito complexa, é profunda, é longínqua, porém tentarei responder mais sucintamente possível. Quero dizer, primeiramente, que, biblicamente, e sendo de Cristo, só há uma igreja, maiúscula, com este I de igreja maiúsculo. Todas as igrejas são com I minúsculo, não são, de fato, igrejas de Deus, mas há uma igreja de Deus. E esta uma única igreja de Deus está ramificada, colocada em vários lugares da terra, em várias culturas e povos diferentes. Porém, em todas estas pessoas que fazem parte da igreja, são povo de Cristo Jesus, eles têm uma coisa em comum. Porque as igrejas que são humanas, as igrejas que são feitas para a vontade humana, elas não têm nada em comum com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo pertence a Cristo. A igreja de Cristo ama a Cristo. A igreja de Cristo faz a vontade de Cristo. Então, portanto, esta é a igreja de Cristo, a igreja de Cristo. Dizendo assim, nós entendemos que as igrejas podem ter nomes, placas, entre aspas, diferentes. Porém, se elas seguem a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, os mandamentos, os guarda, então verdadeiramente, embora esteja distribuída pelos 4 cantos do mundo, ela é a igreja de Cristo, mesmo se você é da Assembleia, ou se você é de Desamor, ou se você é de qualquer outra denominação que serve ao Senhor, obedece à palavra de Deus, então você é a igreja de Cristo, não é as igrejas, não pertence a uma igreja, mas a igreja de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. E a sua pergunta é, quem fundou a igreja e por quê? Quem fundou a igreja é o dono dela, o cabeça dela, o Senhor Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, ele a fundou com o seu sangue puro carmesim, ele a fundou, ele a comprou, ele a levantou, ele a nomeou, ele se apropriou, ele a despojou. Por quê? Para glorificá-lo, para falar dele, para expressar o seu amor, o seu poder, a sua glória, a sua divindade, o seu desígnio, a sua presciência, a sua onipotência, onisciência, onipresença, para manifestar o seu amor, o seu perdão, a sua cura, o seu juízo, a sua justiça, a sua verdade. Tudo isto é o que Deus quer expressar ao ter a sua igreja. O propósito da igreja é este, é proclamar as boas novas do reino de Deus. E com isto, salvar a muitos, pessoas de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Este é o propósito da igreja de Cristo. Então o fundador é Jesus, e o porquê é tudo isso que eu já coloquei como objetivos do próprio Deus. Agora, você pergunta a uma pessoa que abre, entre aspas, ministérios ou placas ou denominações, o porquê que ele tem aberto aquela igreja, entre aspas, com minúsculo. Por quê? Primeiro, são 2 tipos. Um, que o próprio Deus o comunica, lhe dá a visão, o objetivo, o entendimento, a vontade, e é de Cristo, plenamente. É um ramo da igreja verdadeira. É a continuação da igreja verdadeira. É um campo da igreja verdadeira que o Senhor lhe concedeu. Mas há também pessoas com desejos malignos, pessoas com desejos avarentos, egoístas, que elas mesmas, de própria iniciativa humana, não tem nada espiritual, não tem nada vindo de revelação do Senhor, do alto, mas ele mesmo, por ter brigado com suas lideranças antigas, ele quer fazer sua própria liderança e não obedecer ninguém, sai em rebeldia, sai em dissolução, sai em dissensão e arrasta alguns com ele, assim como arrastou Satanás a 3ª parte dos anjos do céu.
Então nós temos esses dois tipos de igrejas. A igreja que é uma continuação da igreja verdadeira, que faz parte da igreja de Cristo, e outra que não faz parte da igreja de Cristo. É o joio no meio do trigo. São os lobos entre as ovelhas, querendo eles se parecer com ovelhas, mas na sua essência e no seu caráter não o são. Então, há muitas, e vai continuar havendo muitas, porque muitos saem pela vontade humana, pela divisão, pela rebeldia e formam outras denominações, mas não a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela é perpétua, ela é abundante. Faz aqui uma diferenciação. A igreja de Cristo é uma igreja pentecostal, é uma igreja poderosa, é uma igreja cheia de dons, é uma igreja cheia de autoridade, é uma igreja que o inferno nunca prevalece, como o Senhor Jesus Cristo, como o irmão sabe, deve citar frequentemente, Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra aquela que eu levantei, contra aquela que eu nomeei, que é minha. Ela, não é elas, é uma só, no singular. E às vezes também, por que algumas se fecham, algumas são formadas novas? Porque algumas no princípio têm origem em Deus realmente, mas durante as gerações vão se corrompendo e o ministério fica impossível de Deus estar atuando ali, porque está completamente o sistema corrompido. Então Deus abre uma nova vertente, uma continuidade da obra, porque a obra de Deus nunca pode parar, então tem que haver continuidade. E no meu caso, exatamente foi assim. Há um ano atrás, aproximadamente 11 meses, 10 meses, em volta disso, Deus deu-me a própria revelação do ministério. Deus deu-me como esse ministério nasce. Ele me deu o ministério, ele falou comigo pessoalmente. Então, pessoalmente, eu criei que o Senhor daria esse ministério e qual nós temos iniciado a partir deste ano. E foi bem assim que surgiu, inspirado, advindo de Cristo. Eu tive uma ideia, vou abrir um ministério. Não, saí de rebelde como pastor, vou abrir o meu próprio ministério. Jamais. Me converti há 19 anos atrás, 19 anos faz com que sou convertido, e durante isso eu servi a Deus em vários tipos de, entre aspas, denominações, mas cristãs, pentecostais. E aí fomos obedecendo, dirigindo, ganhando experiência, ganhando dons, realizando de fato, de verdade, a obra de Deus, adquirindo o que nós precisávamos para ter a dirigência, promessas, palavras proféticas, etc. Para depois, então, quase 20 anos, daqui a pouco faz 20 anos que Deus me converteu. Quase 20 anos para ter, a partir do 19, nós, pela graça de Deus, fundamos, entre aspas, o ministério, mas é uma continuação, é um ramo da igreja de Cristo. Não é a minha igreja, é a igreja de Cristo. E daí a sua pergunta também foi, quem te garante, ou me garante, ou como eu posso afirmar que esta igreja faz parte dessa igreja, é um ramo, uma expressão da igreja de Cristo? Como? Bem simples, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que define o que é verdade e o que é mentira. A palavra de Deus define quem é dele e quem não é dele, quem lhe pertence e quem não lhe pertence, quem é falso e quem é verdadeiro, quem está obedecendo ou quem está desobedecendo a sua santa palavra, a sua santa ordenança. Então quem define realmente sempre será o próprio Deus, a palavra de Deus. E se estamos de acordo com a palavra de Deus, segundo as orientações do próprio Espírito Santo, que, como diz a palavra de João 16, nos guia toda a verdade e nos ensina todas as coisas, e vou convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, segundo a orientação, o esclarecimento, a iluminação do Espírito Santo. Então, podemos julgar, discernir se então somos da Igreja de Cristo ou não somos da Igreja de Cristo. É óbvio que a atitude, decisões, comportamentos humanos em relação ao que recebemos. Deus poderia lhe perguntar, Cristo nomeou, vai, façam discípulos, vai, pregue o evangelho, discipulem.
Então nós fomos recebendo esse chamado e compartilhando. E portanto, assim que surgiu a Igreja Pentecostal Shalom Maranata para a glória de Deus. Espero ter respondido à altura os questionamentos do irmão Edenilson do perfil Arena Católica do Instagram. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe.